Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma pílula aí de autoconhecimento, hoje começando a falar sobre sentimentos, a importância de se deixar fluir as emoções, porque nós temos uma diferenciação entre emoções e sentimentos. Emoções autênticas são aquelas que o nosso cérebro está programado para nos fazer sentir de acordo com alguns gatilhos emocionais que surgem. Esses gatilhos são gerados pelo ambiente e situações. Exemplos de emoções autênticas: raiva, medo, tristeza, alegria. E quando a gente racionaliza isso de uma maneira prolongada, que percebe as sensações, isso se torna um sentimento, isso marca a nossa experiência. Então as emoções às vezes a gente nem percebe, porque é muito rápido e num determinado momento onde o seu inconsciente, 5 segundos antes da sua ação, já decidiu o que iria fazer, por esse ciclo vicioso de comportamento que a gente adquire. Nosso corpo, nosso DNA trabalha em prol daquilo que a gente faz naturalmente. Então nós temos as reações de fosforilação no nosso organismo, dentro das células, e nossos hábitos vão sendo incorporados a nível celular no nosso DNA. Então, para a gente quebrar um ciclo, nós temos que fazer algo que estimule essa mudança corporalmente. Exemplo, choques. Claro que a gente vai tomar choque, né, gente, para mudar um hábito. Mas banho frio, por exemplo. Emocionalmente, nós temos que ter essa decisão de mudança e ter esse respirar, esse aguardar antes de reagir à vida. Nós temos que dar uma resposta a tudo que nos acontece de uma maneira a respeitar a nossa integridade interior, mas nós temos que deixar fluir essa emoção. Então, tristeza, normalmente, ela está relacionada a um órgão, né? Aos pulmões. Então, essas substâncias, elas vão sendo geradas corporalmente e vão fazendo com que outras substâncias, de acordo com glândulas que nós temos aqui no cérebro, vão encaminhando pelo círculo sanguíneo, vão encaminhando essas informações com outras substâncias que vão sendo recebidas pelos órgãos e outras glândulas e produzindo essas substâncias que nos fazem ter as reações que temos. Então, tudo que acontece ambientalmente, na nossa realidade, ela também é fisiológica, ela acontece no nosso corpo por inteiro. Então, sentir essas emoções, deixar fluir é importante. Às vezes a gente nem percebe que está com raiva e a gente está com raiva de uma situação. Às vezes a gente só percebe quando reagiu mal. Eu vou falar do meu exemplo, né? Eu não gosto quando, por exemplo, eu estou no trânsito e uma pessoa quer dar uma de engraçadinha perto de mim. Eu odeio isso. Ok. Como eu vou reagir a isso? Eu vou pegar uma arma, atirar na pessoa ou brigar? Não, não vou fazer isso. Eu vou respirar, ter mais tolerância. Tá na hora aí da gente buscar maior tolerância, mais paciência. Que eu não sei se nessa encarnação eu adquiro, mas vamos tentar, né? Vamos conseguir aí ter mais tolerância pela diversidade, porque o que o outro faz é problema dele, mas o jeito que a gente responde é problema nosso. Isso vai refletir no nosso sucesso no trabalho, por exemplo. Nós podemos ter relações no trabalho que podem nos prejudicar. A gente já pensou que horror a gente responder ao nosso chefe de uma maneira, ser reativa aos nossos líderes? Muito complexo, a gente tem que saber ouvir, saber entender. Tem uma hierarquia, a gente tem que respeitar, tem a lei do equilíbrio, as ordens do amor do Bert Hellinger. Tudo isso tem que funcionar de uma maneira funcional, não é? A gente tem que ser responsivo e não reativo frente à vida. Então, de qualquer maneira, esse respirar antes de reagir é muito importante. E com o tempo nós vamos adquirindo um novo hábito por substituição. E esse novo hábito pode nos trazer recompensas. Então é muito melhor. Adianta eu xingar alguém na rua, por exemplo, depois me sentir culpada e começar a descontar em mim? Porque eu me sinto culpada quando eu maltrato o outro. Às vezes a gente nem percebe.
mas a culpa está lá. Então, essas emoções devem ser sentidas e a partir delas nós vamos nos autoconhecendo. O tanto que o autoconhecimento é importante, muito importante. E esse mundo é um mundo de ação e reação, causa e efeito. Então, da mesma maneira que você odeia, você será odiado. Da mesma maneira que você critica, você será criticado. E da mesma forma, da mesma maneira que você ama, você será amado. Veja a importância disso. Então vamos estar triste, deixa fluir a tristeza, porém não deixe isso estragar o seu dia. O dia é magnífico, é uma outra oportunidade para você vivenciar tudo aquilo que você queira. Você está com raiva? Deixe fluir aquilo. O que te motivou a ter raiva? O que te motivou a ter tristeza? Quais foram os gatilhos que te trouxeram essa emoção? Por exemplo, você entra no elevador e ninguém te cumprimenta. Você se sente mal? Acionou algum gatilho em você? Se ninguém falar comigo e ninguém me responder meu bom dia, vai acionar um gatilho da rejeição que eu adquiri lá na infância, do útero da mãe até os 7 anos. Nós temos os neurônios espelho. E às vezes a mãe dá o que ela tem para dar e a gente não entende isso. Como a gente está construindo o nosso ego, a gente quer da nossa maneira. Então o sofrimento já surge daí, da gente querer as coisas da nossa maneira. Então, se eu sentir rejeição da mãe, eu vou fazer com que minha vida seja um ciclo de repetições, de situações que vão gerar rejeição, para que o final seja diferente. Olha que triste isso. A gente atrai exatamente aquilo que a gente teme. Então, se você teme rejeição, o que você vai atrair para sua vida? Rejeição. Oi, Vande, bom dia. Se você sente medo, o que você vai atrair para sua vida? Situações desconfortáveis, para você sempre sentir medo. Lucas, bom dia. A gente sempre atrai aquilo que a gente não quer. É incrível isso. Reflitam sobre isso. Pensem na existência e na trajetória de vocês. Eu sempre atraio aquilo que eu tenho medo. Sempre. Isso sempre tem me aberto os olhos para que eu tenha que aceitar a vida do jeito que ela é. Sim, dar o primeiro passo em busca dos meus sonhos, fazer o que tem que ser feito, porque o universo não dá nada, ele sente as coisas em termos de vibração, o que você quer. Saudade demais, Vande. E o universo, ele sente essas vibrações e se você reclama, ele vai te dar mais daquilo, porque reclamar é clamar 2 vezes, pedir por aquilo 2 vezes. Então, ter gratidão pela vida é muito importante. Assim como sentir as emoções, deixar fluir e anotar os gatilhos, o que te causa aquilo, e entender as raízes dessas emoções que te fazem mal. É verdade. No geral, falamos mais dos medos do que dos amores. Por isso que temos que agradecer por tudo que nos acontece e de acordo com uma maturidade que a gente vai tendo, um discernimento, uma sabedoria, a gente vai falando das coisas boas com uma sabedoria peculiar, porque ela acontece para todo mundo. As coisas boas acontecem para todos. E isso é magnífico, sabe? Temos que entender só que coisas pequenas, simples, também são grandes tesouros nas nossas vidas. Às vezes são pequenas coisas, aquela frase colegial, né? Do meu colegial, que eu sou mais velha. Que às vezes pequenas coisas fazem o nosso dia. E o valor está nas pequenas coisas mesmo. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Enfim, uma gama de coisas que nos leva a ver que a simplicidade é muito melhor do que essa complexidade que o nosso ego cria. Então, para a gente refletir e superar isso, parar de cair no mesmo ciclo, quebrar emocionalmente essa intenção de ser forte o tempo inteiro. Vamos parar com isso, a gente não tem que ser forte o tempo inteiro. A gente tem que deixar as emoções fluírem, procurar ajuda terapêutica se for necessário e viver uma vida mais leve. Quem disse que a vida precisa ser pesada? Claro que eu também tenho boleto para pagar, minha gente, é óbvio.
Que às vezes eu fico pensando, nossa, eu preciso pagar isso tal dia, e quando vai chegar, né? Quando eu vou... Porque eu ainda tô na CLT, e viver em CLT, gente, ó, tem que ser empreendedor, ter liberdade de tempo, de dinheiro, e aí tô migrando para isso. E existe todo um processo para isso, porque o velho com amorosidade tem que dar abertura para o novo, né? Tudo que é velho na nossa vida, tudo que é antigo na nossa vida tem que dar abertura para o novo. Então, se eu quero uma transição, eu tenho que construir isso com persistência e consistência, contribuindo com a vida do outro de maneira significativa, valorosa. Enfim, eu também tenho boleto, mas eu não fico o dia inteiro pensando nisso, eu fico cantando. A solução vem, ó, quando a gente relaxa, faz a nossa parte, faz o que tem que ser feito, mas vive uma vida mais leve, atraindo coisas melhores para as nossas vidas. Afinal de contas, nossa vida é muito breve. Ontem a gente estava falando de morte. Nós vamos deixar esse planeta lindo um dia. Então vamos aproveitar a trajetória e deixar fluir os sentimentos, e ter o autoconhecimento é muito importante. Então desejo um ótimo dia. E amanhã a gente continua nesse assunto tão pertinente. Se o Insta permitir que eu entre 6 e 6, estaremos às 6 e 6, tá bom? Ótimo dia, maravilhoso dia. Você é luz também, Vande, muita saudade. Além de lindo, é luz. Um beijo. Te amo também.